Bom dia, boa tarde a todos, né? Estamos aqui fazendo uma gravação do, de um trabalho para o GT de Educação do Cristo Oeste Brasil. Então estamos estudando alguns teóricos e agora estamos estudando o livro Sociologia da Educação de Alberto Rodrigues. E estamos estudando o capítulo 3, Sociologia, Educação e Emancipação. Estamos no finalzinho desse capítulo e a leitura anterior nós trabalhamos as opiniões de Marx sobre a educação familiar, né? A última coisa que ele falou foi sobre a educação familiar, ou a educação doméstica. Então, essa educação ele pensava em substituir por uma educação de caráter social, porque a educação doméstica ela é uma educação, segundo Marx, que visa aos interesses da burguesia, porque preconiza a individualidade, preconiza a privacidade. E, de acordo com a doutrina marxista, essa individualidade e privacidade não é desejada. O que se quer é a publicidade, ser uma educação mais uniforme, pública, onde não tenha divisões entre as pessoas, né? Assim, segundo as ideias de Marx. Agora vamos continuar esse mesmo capítulo em outro parágrafo. Vamos ler agora a segunda questão. Essa foi a primeira questão que lemos na leitura anterior. A segunda questão importante é que, com o comunismo, conforme já vimos, terminariam a divisão da sociedade em classes e a forma capitalista de divisão do trabalho. Na visão de nossos autores, não basta ao comunismo, portanto, aproveitar-se do progresso material proporcionado pelo desenvolvimento do capitalismo. Seria preciso educar o novo homem comunista de tal modo que ele pudesse, de fato, superar a divisão do trabalho que o alienava sob o capitalismo. Não seria suficiente a revolução política e o controle do poder do Estado pelos operários decorrente dela. Para socializar os meios de produção, pensavam Marx e Engels. Então Marx e Engels ele pensava que o homem pode mudar o sistema de governo, mas isso não é suficiente. Ele também tem que mudar a sua cultura, ele tem que mudar a sua mentalidade, a sua visão de mundo. E isso ele teria que impor através de uma revolução cultural na educação, né? Então a educação seria um instrumento para doutrinar o homem no comunismo, né? Seria necessário que, ao socializar os meios de produção, a nova forma de organização industrial encontrasse um homem preparado para desempenhar um trabalho que não fosse alienado, parcial, restrito de suas potencialidades. Quer dizer, então ele via que o homem era capaz de executar qualquer tipo de trabalho e o capitalismo ele restringia o homem apenas a um tipo de trabalho. Aí ele ficava alienado sem usar a sua integridade, né? Essa é a ideia dele, né? Aí por isso que... Mas a gente vê que não é bem assim, né? Que tem gente que não vai dar para cantar de jeito nenhum, né? Tipo eu, né? Difícil.
Mas eu vou ter que fazer outro trabalho, né? Não vou fazer todo tipo de trabalho. Cada um tem seu dom, né? Mas para Maxwell e Angel, parece que ele viu um homem que tem todas as potencialidades e ele é tipo um deus, né? Capaz de fazer qualquer coisa, se for educado, né? Para isso. Continuando, seria preciso, pois, uma mudança de atitude frente à produção para viabilizar o controle coletivo de seus benefícios. Então, seria preciso, pois, uma mudança de atitude frente à produção para viabilizar o controle coletivo de seus benefícios. Então, teria que ter uma mudança também na produção, né? Para se manter o controle dos resultados, né? Já que todo mundo pode fazer qualquer coisa, né? No já citado Princípios do Comunismo, Engels explica de modo bastante claro o que esperavam afinal da nova educação. Diz ele. Então aqui são as palavras diretas de Engels. A educação dará aos jovens a possibilidade de assimilar rapidamente na prática todo o sistema de produção e lhes permitirá passar suficientemente de um ramo de produção a outro segundo as necessidades da sociedade ou suas próprias inclinações. Por conseguinte, a educação nos libertará deste caráter unilateral que a divisão atual de trabalho impõe a cada indivíduo. Assim, a sociedade organizada sobre bases comunistas dará a seus membros a possibilidade de empregar em todos os aspectos suas faculdades desenvolvidas universalmente. Então, essa opinião de Anjo aí é que a pessoa trabalhando na fábrica, ela tem que aprender a fazer qualquer coisa dentro da fábrica. E assim ela não vai ficar limitada só a um setor. Porém, a gente não vive só na fábrica, né? E mesmo vivendo na fábrica, ainda assim, tem setores específicos que realmente certos homens não vão ter condições de trabalhar neles, né? Isso é a vida prática. Basta olharmos nos dias que correm para o perfil do trabalho polivalente exigido pelas indústrias contemporâneas, em função da reestruturação produtiva que ocorre na esteira da chamada Terceira Revolução Industrial, para compreendermos que a mudança seria bem mais complicada do que faz crer este esperançoso parágrafo escrito em 1847. Então, além disso que o autor agora, Rodrigues, está citando, que realmente a tornar uma pessoa hábil em tudo, tá, ficou bem mais complicado, porque existe agora uma variedade muito maior de funções numa fábrica, né? Além disso, mais atual ainda do que esse autor está falando, é que as máquinas estão substituindo o homem que trabalha na fábrica. Então, em breve, todo o trabalho feito na fábrica será feito por máquinas. Então, essa função de um homem exercer um trabalho repetitivo está se acabando. Aqui em Recife mesmo, cobrador de ônibus é coisa rara, não tem. Tudo aqui, quem cobra é o próprio motorista, e está tendo um cartãozinho aí, que a pessoa passa na roleta com o cartãozinho e não paga, ela já paga antes. Então, esse tipo de educação em que a pessoa se torna especialista em produção,
Uma máquina é muito melhor do que um homem na produção. A educação, ao meu ver, ela tem que priorizar a criação e não a produção. Foi o próprio capital e não nenhuma revolução comunista que revolucionou a divisão do trabalho na linha de produção. Hoje, o desenvolvimento tecnológico, com o advento da robótica e da informática, permite ao capitalista realizar a mesma produção que antes o obrigava a empregar milhares de operários. Agora, com apenas algumas dezenas de trabalhadores superqualificados e, portanto, educados, mas nem por isso emancipados, vivemos hoje os dias da sociedade da informação, da sociedade do conhecimento, mas o fosso social que separa as classes continua a aumentar. Talvez por isso mesmo os instrumentos da reflexão sociológica sobre a educação sejam cada vez mais importantes. Nesse sentido, analisando o passado da história, ele tem razão, né? Porque o homem que se educou apenas para ser um perito em uma determinada função, né, ele vai perder essa função, porque em breve as máquinas vão substituir ele, como foi explicado antes, né? E vai aumentar cada vez mais o fosso social, né? O buraco social, né? Para isso acabar, é preciso, na realidade, na cultura védica, é preciso a execução de Yagya, né? Sacrifício, porque durante os sacrifícios as riquezas eram redistribuídas, né? Porque aí o povo e todos recebiam uma parte do sacrifício, dos remanentes do sacrifício como praçada, e aí as pessoas obtinham benefícios, né? Mas hoje em dia, com o capitalismo, ou mesmo com o comunismo, não se faz nenhum tipo de sacrifício e existe uma acumulação de bens por uma determinada classe e cria esse fosso social. Agora vamos entrar, para terminar nossa leitura, no capítulo 4, Sociedade, Educação e Desencantamento. Ok? E vamos ler essa primeira parte aí para encerrar nossa leitura. As sociologias de Durkheim e Marx, já vimos, partiram da ideia de que só é possível compreender as relações entre os homens se compreendermos a sociedade que os abriga, em níveis e em medidas diversas, a agir de acordo com forças estranhas às suas vontades, indivíduos e individuais, suas estranhas e suas vontades individuais e impositivas com relação a elas. Então aqui tem uma coisa certa, né? Você só pode entender a sociedade, o homem, a relação entre os homens, se você entender o tipo de cultura, o tipo de sociedade em que esses homens estão vivendo, né? Então, uma sociedade materialista ou uma sociedade, seja capitalista, seja comunista, né? Mas materialista, cria absurdos, né? Cria absurdos, como, por exemplo, a escravidão, né? Que era muito bem aceita. Então, essa semana na escola, o professor, ele acessou o Diário de Pernambuco, que é o
o mais antigo diário, né, da América Latina que ainda está circulando, Diário de Pernambuco. Então, esse diário, ele relatava, está digitalizado, é, fatos e, por exemplo, a compra e venda, né, compra e venda. E ele leu que o pessoal anunciava venda e compra de escravos no Diário de Pernambuco, né? E era tudo aceito normalmente, como, assim, como qualquer mercadoria, né? Então, porque a cultura da época era essa, e as relações entre os homens eram espelhadas nessa cultura, como fala aqui nesse texto. Para o primeiro, a educação é o mecanismo, então para Durkheim, pelo qual o homem torna-se membro da sociedade. Se socializa. Para o segundo, ela é o mecanismo que, conforme seu conteúdo de classe, pode ser utilizada para oprimir ou para emancipar o homem. Então, todos os dois estão certos, né? Claro que a cultura socializa o homem, certo? Mas essa socialização pode ser opressora ou emancipadora, né? Então, todos os dois estão, de certa forma, certos, né? Se você vive numa cultura materialista, você vai ser oprimido, seja pelo comunismo, seja pelo socialismo, né? Mas há outro ponto de partida possível. A sociologia a sociologia do alemão Max Weber tem como premissa a ideia de que a sociedade não é apenas uma coisa exterior e coerciva que determina o comportamento dos indivíduos, mas sim o resultado de uma enorme, inesgotável nuvem de interações interindividuais. A sociedade, para Weber, não é aquilo que pesa sobre os indivíduos, mas aquilo que se veicula entre eles. As consequências dessa visão para a sociologia da educação, é clara, serão bastante significativas. Então, essa visão de Weber, ela não restringe a visão de Marx e de Durkheim, né? A visão de Weber apenas diz que essa sociologia ou essa cultura é criada pela própria sociedade. Ela não impõe os indivíduos, ela não vai formar os indivíduos, mas ela foi criada pelos próprios indivíduos. Os próprios indivíduos criaram essa visão, né? Aí a gente pode dizer que é criada pelo tempo, né? Pode ser o tempo e o amadurecimento da sociedade, né? Tanto que hoje em dia certas condutas sociais que oprimiam não existem mais, porque se criou uma consciência mais expandida. Então, se o ser humano, segundo Weber, pode expandir sua consciência, então ele pode transformar a sociedade. Então, porque ele é o criador da sociedade, né? Aí, nesse caso, é bastante útil, porque a ideia do movimento para a consciência de Krishna é
aumentar ou desenvolver uma consciência melhor em todos os indivíduos, né? Continuando, mas antes de continuar, deixe-me dar-lhe um aviso. Os raciocínios que Weber desenvolve não são muito simples à primeira vista e podem parecer um pouco intrincados. E quando você for dar uma olhada num texto escrito pelo próprio Weber, verá que ele não é muito fluente, digamos assim. No entanto, embora os textos pareçam um pouco truncados, as ideias valem muito a pena. Weber é um autor de uma enorme originalidade e sua teoria sociológica, que é muito pouco discutida na área da educação, tem contribuições importantíssimas a dar. A gente só não sabe por que ela é tão pouco discutida, né? Se é tão importante, né? Mas ele está falando uma coisa certa: o homem cria seu meio social e não o meio social cria o homem. Mas para alguns podemos dizer que às vezes o homem nem percebe que está sendo influenciado pela sociedade e nem percebe que ele é um participante nessa criação social. Aí vem o caso da alienação. Então vamos lá, continuando. Respirando fundo, regule o seu grau de atenção e prepare-se para entrar num mundo bem diferente do que Durkheim e Marx. O que vou tentar fazer a seguir é introduzi-lo aos rudimentos mais elementares da sociologia de Weber e, em seguida, discutir um pouco sua teoria da história, que tem pontos de contato e distanciamento com a de Marx, mas finalmente levantar algumas implicações que este modelo tem para a educação. Realmente deve ser um modelo, não vou ler mais, vou parar por aqui, mas deve ser um modelo interessante, né? Em que o homem, como faz parte do ambiente, né? E ele transforma o ambiente e ele é transformado pelo ambiente, né? Então, se o Weber pensa que o homem só cria o ambiente, eu discordo um pouco. O homem faz parte do ambiente, ou do ambiente social. E também ele é o criador do ambiente social, né? Então é mais por aí, né? Agora, tudo isso depende do seu grau de consciência. E esse grau de consciência, ele é alcançado com a consciência de Krishna, né? Máximo, isso é alcançado no grau máximo com a consciência de Krishna, entendendo a consciência suprema. Então vamos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook da ISKCON Recife e ver se temos alguém ao vivo ou ao vivo não estou vendo ninguém. Ver se alguém passou e deixou algum comentário. Também nenhum comentário. Então vamos encerrar por aqui. Hare Krishna, uma boa tarde para vocês e a gente continua no próximo. Aqui é a última, essa foi a parte 5,
Essa aqui foi a última dessa série aqui de leitura, ok? Aí a gente vai partir para outra leitura, ok? De acordo com o GT da educação. Hare Krishna. Vamos encerrar. Boa tarde.